Se você já se perguntou por que o Coliseu parece ter sido cortado ao meio e quer entender como um dos maiores símbolos de Roma chegou a esse estado, está no lugar certo. E se aprecia histórias que revelam o que os livros escolares deixam de lado, vale a pena ficar até o fim. Conteúdos assim surgem por aqui com frequência. Imagine um monumento tão imponente que, mesmo em ruínas, domina o coração de uma cidade milenar. Hoje, turistas de todos os continentes se aglomeram diante dele, mas poucos percebem que o que resta é apenas uma sombra do que um dia foi, e que sua metade ausente não desapareceu por acaso. A verdade envolve fogo, terra trêmula, necessidade extrema e até moradores improvisados vivendo entre as paredes de um antigo campo de sangue. Construído entre 70 e 80 d.C., sob o imperador Vespasiano, o Anfiteatro Flaviano, mais tarde batizado de Coliseu por causa de uma colossal estátua de Nero próxima, foi projetado para impressionar. Com capacidade para cerca de 50.000 espectadores, sua engenharia era revolucionária. Sistema de drenagem subterrâneo, elevadores hidráulicos para feras e uma cobertura retrátil de lona operada por marinheiros do porto de Ostia. Durante quase meio milênio, foi o epicentro do entretenimento romano. Os espetáculos eram espetaculares. Em 107 d.C., após sua vitória na Dácia, Trajano organizou jogos que duraram 123 dias consecutivos. 5.000 pares de gladiadores entraram em combate. 11.000 animais, leões da África, elefantes da Índia, ursos da Germânia, foram abatidos diante de multidões em êxtase. Era teatro, política e poder, tudo ao mesmo tempo. Mas o tempo corrói até o mármore mais polido. No início do século III, um incêndio devastou o andar superior de assentos. A reconstrução, concluída 5 anos depois, deixou marcas visíveis até hoje na ala norte. Blocos mal alinhados, argamassa irregular, sinais de pressa imperial. Já no século V, com o Império Ocidental em colapso, novos abalos sísmicos abriram rachaduras profundas. Sem recursos nem interesse centralizado, os reparos foram mínimos. Paralelamente, os jogos perderam força. Os imperadores tardios, muitas vezes guerreando nas fronteiras ou governando de cidades como Milão ou Ravenna, não tinham nem meios nem motivação para bancar espetáculos caros. As feras exóticas tornaram-se escassas, caçadas quase à extinção, e os gladiadores cada vez mais difíceis de recrutar. A última luta registrada ocorreu por volta de 404 d.C. Uma lenda conta que um monge chamado Telêmaco teria saltado à arena para impedir um duelo e foi apedrejado pela plateia enfurecida. Embora dramática, a realidade foi mais pragmática. Sem financiamento estatal e com a igreja condenando a violência gratuita, o modelo simplesmente entrou em colapso econômico. Curiosamente, as caçadas de animais persistiram. Reis ostrogodos como Teodorico, que assumiram o controle de Roma após a queda do Império, ainda patrocinaram esses eventos até 523. Não por paixão, mas como gesto simbólico de continuidade. Mas a cidade, outrora com 1 milhão de habitantes, agora abrigava menos de 30.000. O público sumira. O propósito também. Nos séculos seguintes, o Coliseu mergulhou no esquecimento funcional. Sem registros claros de seu uso original, a imaginação medieval tomou o controle. Alguns acreditavam que fora um templo solar, coroado por uma cúpula dourada, que refletia os raios do astro-rei. Outros juravam que abrigara uma estátua gigantesca de Júpiter. A mais bizarra das lendas envolvia Virgílio, o poeta clássico transformado na Idade Média em mago supremo. Dizia-se que ele erguera o anfiteatro com a ajuda de espíritos e o usara para rituais de invocação dos mortos. Enquanto mitos floresciam, a estrutura real desmoronava. Terremotos foram um fator, sim, mas a geologia local fez a diferença. O lado norte repousa diretamente sobre rocha sólida, o sul sobre sedimentos aluviais encharcados pelo antigo curso do rio Tibre. Durante tremores, essa base instável amplificava as vibrações, minando lentamente os arcos meridionais. Ainda assim, o maior agente de destruição foi o próprio ser humano.
o Coliseu tornou-se uma pedreira ambulante. Seu travertino, calcário denso e dourado, e seus mármores coloridos eram materiais de luxo para construtores medievais. Além de serem reutilizados inteiros em palácios e igrejas, podiam ser queimados em fornos para produzir cal, essencial na fabricação de argamassa. O saque começou já no século VI e se intensificou nos séculos seguintes. Mas o mais surpreendente? Por séculos, o Coliseu foi casa. Centenas de pessoas, artesãos, refugiados, famílias pobres, ocuparam seus corredores subterrâneos, conhecidos como hipogéum. Criaram pátios internos, cultivaram hortas em pequenos pátios iluminados por frestas, instalaram estábulos para cabras e porcos. Havia oficinas de tecelagem, armazéns de grãos e até capelas dedicadas a santos locais. Em pleno século XII, um cardeal chegou a erguer um pequeno palácio fortificado em um dos setores menos danificados. Muitos desses moradores eram justamente os calcarari, queimadores de cal, que desmontavam dia após dia as paredes sob as quais dormiam. Cada bloco extraído era uma tábua a menos no teto de suas próprias casas. Essa contradição acelerou o colapso interno, tornando o local cada vez mais perigoso. O golpe final veio em 1349. Um terremoto de magnitude significativa, sentido em toda a Itália central, derrubou quase toda a ala sul. Formou-se um monte colossal de escombros, rapidamente apelidado de a Coxa do Coliseu. Nos séculos seguintes, esse amontoado virou fonte inesgotável de material. Em 1452, um único empreiteiro removeu mais de 2.500 carroças de pedra, o suficiente para erguer boa parte das igrejas do Renascimento romano, incluindo partes da Basílica de São Pedro. Parece incrível que algo tenha sobrevivido. E de fato há um motivo: os papas. O lado norte, mais estável geologicamente, foi intencionalmente preservado. Por quê? Porque dava de frente para a Via Papalis, a rota processional que ligava o Palácio de Latrão ao Vaticano. Durante cerimônias solenes, como a posse de um novo pontífice, o Coliseu servia como pano de fundo monumental, lembrando aos fiéis a transição do poder pagão para o cristão. Nem todos concordavam. Em 1570, o Papa Pio V chegou a propor demolir os restos para construir uma fábrica de lã. Felizmente, foi dissuadido por historiadores e artistas que já viam valor estético e simbólico na ruína. Séculos depois, no século XVIII, o interesse arqueológico selaria seu destino como patrimônio. Assim, o que vemos hoje é o resultado de uma dança complexa entre forças naturais, necessidade humana, proteção institucional e redescoberta cultural. Não foi um único desastre, mas um lento desfiar de séculos, onde cada pedra removida contava uma história de sobrevivência e cada arco preservado uma decisão de memória. Restou metade, mas nessa metade está condensada a trajetória inteira de Roma, do esplendor ao abandono, do esquecimento à reverência. Se essa narrativa ressoou com você, um like ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias esquecidas.